Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado. Saudamos a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e também na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E nós estamos fazendo essa série aqui de Natal, nas vésperas do sábado, nos sábados que antecedem esse Natal de 2023. Estamos fazendo reflexões sobre Jesus, sobre essa figura histórica, mítica, essa liderança espiritual que tantos seguem, consideram e amam. Entre tantos, eu também, muito devota de Jesus, muito admiradora, né? E aí, Jesus é essa figura que dividiu o tempo entre antes e depois de Cristo, mas é visto de maneira muito diferente por várias correntes. Então, por exemplo, nós sabemos que para os católicos e protestantes, Jesus é o Salvador, Jesus é Deus encarnado, é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Quer dizer, a ideia de que Deus se encarnou num corpo humano para salvar os homens do pecado, para resgatar o homem pelo sangue do sacrifício na cruz. Esta é a ideia que predomina nas tradições cristãs tradicionais, né? Os católicos, os protestantes, os ortodoxos, russos, gregos, todos acreditam nesta ideia, que é uma teologia que nasceu de Paulo de Tarso, né? Quem formulou primeiro isso foi Paulo de Tarso. Não tão explicitamente a questão de Jesus ser Deus, e muito menos da Santíssima Trindade, mas do resgate do Salvador, do resgate pelo sangue. Essa ideia está nas epístolas de Paulo, que, por sinal, foram os primeiros escritos do Evangelho foram os escritos por Paulo, né? São os mais antigos escritos que estão no Novo Testamento. Mas, também na época de Jesus, nos primeiros 300 anos do cristianismo, havia outras interpretações, inclusive, por exemplo, os arianos, que achavam que Jesus não era Deus, que Jesus era um enviado de Deus. Havia gente que achava que Jesus não tinha encarnado em corpo carnal, mas em corpo espiritual, então só tinha sido uma espécie de anjo que passou na terra. Mas a maioria dos cristãos, sim, tanto arianos quanto católicos, achavam que Jesus, sim, era um ser humano. Porém, para os arianos, por exemplo, Jesus não era Deus, era um enviado de Deus, era um filho de Deus. E, portanto, nós poderíamos imitá-lo, nós poderíamos segui-lo. Ao passo que quando a gente considera que Jesus é Deus, fica mais difícil imitar o próprio Deus, né? Então, também aí é uma variação de interpretação de mensagem, ao mesmo tempo que na teologia paulina, que depois se tornou a teologia oficial das igrejas cristãs, né, todas, que se sucederam nos séculos, principalmente a católica e depois a protestante, a da Reforma, etc., a ideia central é que Jesus nos resgata com o sangue, né, do sacrifício na cruz. E a ideia central, por exemplo, do Arius, e que depois seria retomada, por exemplo, pelos espíritas, é que Jesus é um modelo de ética que nós podemos e devemos seguir, e que não tem essa teologia do resgate do pecado, né? Agora, os muçulmanos também aceitam Jesus, consideram que ele é um profeta, assim como Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, todos profetas, porque também para os islâmicos, assim como para os espíritas, assim como para os judeus, né, é impossível pensar que Deus possa se encarnar num corpo humano, né? Deus está muito além de toda a matéria, de toda possibilidade de encarnação na Terra. E justamente os católicos, os cristãos tradicionais, os protestantes, acham que esse é o grande milagre, né, da encarnação de Deus. Mas, por exemplo, no Espiritismo, como a gente considera um Deus cósmico que está sustentando e criando constantemente bilhões de mundos, estrelas e sóis e milhões de humanidades, não é só essa humanidade aqui terrena que existe, mas milhões de humanidades. Então não faz sentido este Deus, que a gente nem sabe o que é, nem entende, nem alcança, que tenha se encarnado num corpo terreno. Mas é um grande espírito, é um espírito elevado, é um espírito bom. Agora, em todas essas tradições, nós podemos ter em comum a ideia de que Jesus é uma presença que está constantemente entre nós. Aliás, ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos.
Então, esta presença é possível de ser sentida, de ser percebida, né, através daqueles que agem de fato em nome de Jesus, cumprindo os seus mandamentos, os seus ensinamentos, os seus exemplos de amor, de fraternidade, de paz. E há pessoas no mundo que fazem isso, sejam cristãs ou não, né? E isso não implica, né, porque dentro de uma visão interreligiosa, nós podemos considerar que os grandes líderes das grandes religiões, todos, são mestres espirituais que continuam atuando na Terra, né? Assim Jesus, assim Buda, assim Confúcio, assim Maomé, são grandes líderes que no além ou no mundo espiritual continuam amparando a humanidade. E Jesus, né, dentro da nossa visão, da nossa tradição, da nossa devoção cristã, digamos assim, é essa entidade, esse guia espiritual, essa inspiração, mas essa presença, é uma presença, eu diria até concreta, que pode ser percebida, sentida, com a qual nós podemos comungar, com quem nós podemos dialogar, com quem nós podemos sentir junto ao seu coração, o coração que emana piedade, compaixão e paz para a humanidade, né? E podemos sentir junto com ele, em comunhão com ele e trabalhando com ele para o estabelecimento do seu reino na Terra. Então hoje eu gostaria, nesse nosso encontro, ainda pré-natalino, de trazer três mensagens. Uma é uma oração que não é em poesia, é uma oração feita por Emmanuel e psicografada pelo Chico Xavier. A outra é uma poesia, um trecho de uma poesia do Fernando Pessoa. E depois uma pequena poesiazinha que eu fiz também pensando nessa questão de Jesus, da presença de Jesus. É a oração de Emmanuel. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltastes na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos, se muitos de nós trazemos saudade, cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias. Possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no topo dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência dos teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o Natal, louvamos-te o nome, em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos em troca do tudo que nos dás e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem na alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel. E esse trecho aqui de uma poesia famosa do Fernando Pessoa. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano, que é natural. Ele é o divino, que sorri e que brinca. É por isso que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. É a criança tão humana que é divina. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos os dois, com um acordo íntimo, com uma mão direita e esquerda. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despes meu ser cansado e humano
e deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia, que tu sabes qual é. Fernando Pessoa. E uma poesiazinha minha. És presença, jamais sentença, és esperança de quem avança, és companheiro que nos segue inteiro, és amor que nunca descansa. Seja onde for, quando ou como estejamos, contigo amamos, contigo esperamos, contigo brilhamos. E assim ficamos mais uma vez aqui, e ainda temos mais um encontro antes do Natal em que ainda faremos mais uma homenagem a este grande mestre. Um abraço a todos e todas.